Olá, bem-vindos à trilha do Sebrae Como Vender Online. O meu nome é Tainá Subtil, eu trabalho na RD Station como gerente comercial. E hoje eu vou caminhar com vocês sobre a primeira etapa do curso, que é a etapa de preparação. Como que vocês podem se preparar para começar a vender online. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre como você pode construir a sua persona e sobre a diferença entre persona e público-alvo. Depois, a gente vai falar sobre como que você pode usar essa persona e a construção do seu público-alvo para construir a sua proposta de valor, a proposta de valor do seu produto ou do seu serviço. A próxima etapa é criar a sua jornada de compra. Você já ouviu falar de jornada de compra? Ela é super importante para você conseguir organizar os seus conteúdos e garantir que os seus conteúdos estão vendendo o seu produto ou o seu serviço. Depois, a gente passa para a última etapa, que é a definição do seu funil de vendas. Ele é um pouquinho diferente da jornada de compra e ele vai ser essencial para a etapa de venda, para garantir que você está fazendo vendas. Bom, vamos começar então? Primeiro, vamos diferenciar aqui o que é persona e público-alvo. Eu sei que tem muita gente que confunde, normal, mas vamos lá, vou te ajudar. A persona, ela é uma personificação do seu público-alvo. Então, você vai escolher, dentro do seu público-alvo, uma pessoa que basicamente é a referência do seu cliente ideal. Já pensou? Pensou em alguém? Está começando a imaginar? Essa é a sua persona. A gente precisa dar nome, idade, falar do que essa pessoa gosta, quais são os interesses. É bem diferente do público-alvo, que é uma coisa um pouco mais geral, mais aberta. A gente sabe que é um público específico, feminino ou masculino. Às vezes a gente sabe que está em alguma região específica, mas a gente não tem uma característica tão própria. Aqui a gente vai diferenciar a persona do público-alvo, começando montando a nossa persona, principalmente, já que o público-alvo é algo mais geral e vai te ajudar mais em campanhas. A persona vai te ajudar muito mais na produção de conteúdo e em garantir que você está entregando venda para a pessoa certa, está entregando conteúdo para a pessoa certa. Vamos começar a definir, então, e criar a sua persona. Então, como eu disse, é uma representação fictícia do seu cliente. Tainá, como assim? Então vamos começar, por exemplo, com uma loja de roupas. Qual que seria a persona de uma loja de roupas? Supondo que seja uma loja de roupas para o público feminino. Bom, então eu posso chamar a minha persona, talvez, de Tainá, por que não? Ou posso chamar ela de Ana, de Maria, mas eu dou um nome para essa persona. Eu preciso entender, de acordo com o meu produto, quantos anos essa persona tem, o que ela gosta de fazer, quais são os tipos de roupa que ela veste, quando ela escolhe uma roupa, ou seja, quando que ela faz compras de roupas, quando que ela escolhe, por exemplo, uma roupa diferente, quando que ela vai até a minha loja. Eu começo a caracterizar e isso vai dar a cara da minha persona. É isso que vai me ajudar a entender um pouco melhor o meu público-alvo, a motivação dessa pessoa a comprar, quais são os objetivos dela com o uso daquele objeto ou aquele serviço que você está oferecendo. Um exemplo muito bacana de persona é esse aqui que eu estou trazendo para vocês. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Pedro. O Pedro, ele tem 26 anos, ele é recém-formado e ele é autônomo e quer entender mais sobre arquitetura internacional. Então eu estou indo muito mais assertivamente em uma característica do Pedro. Olhando para essa foto, eu inclusive conheço o Pedro. Eu sei mais ou menos até alguns atributos físicos. A ideia é que você também tenha essa clareza sobre a sua persona. Então, para começar, o que você precisa? Escolhe um nome para sua persona, idade, mas o mais importante, o que essa persona gosta de fazer? Quais são os problemas que talvez você já conheça e que você pode ajudar essa persona a resolver? Quais são as dores que essa persona sente no dia a dia? O que ela mais te pergunta? Você pode até pensar no que os seus possíveis consumidores hoje já perguntam para você. Então, o que essas pessoas falam para mim? O que elas me trazem de dúvida? Usa tudo isso é munição para você conseguir formatar a sua persona. Vai escrevendo e depois, a parte mais legal é você encontrar talvez uma imagem para caracterizar essa persona. Uma dica importante, muita gente pergunta, Tainá, posso ter mais de uma persona? Sim, é possível que você tenha, mas a dica é que você não tenha muitas, senão a gente está indo por uma grande definição de público-alvo, não é isso que a gente quer. A gente quer talvez minar ali para ter clareza de perfis específicos dentro do nosso negócio, certo? Então, passando da persona, o nosso próximo passo é a gente identificar e criar a nossa proposta de valor. Bom, mas o que é a proposta de valor? Basicamente, ela é um discurso, uma frase ou uma ideia que te dê clareza do que o seu
produto, serviço está oferecendo para os consumidores. Então, basicamente, o principal objetivo da proposta de valor é garantir que você entenda. O meu produto ou serviço, ele traz clareza do que está sendo oferecido para o consumidor? Eu consigo transmitir exatamente quais são os meus valores, qual é o ganho que essa pessoa tem comprando o meu produto, o meu serviço, qual é o diferencial do meu produto ou serviço em relação aos outros no mercado? É para isso que a proposta de valor vai te ajudar. Então vamos imaginar, num ambiente como a internet, diferente de uma loja, onde a pessoa ela consegue entrar, conversar com você e você vai ajudá-la em todo o processo de compra, na internet você não consegue fazer isso, né? Então a ideia é que a sua proposta de valor consiga te transmitir para os seus clientes, para o seu público, mesmo online, mesmo distante, qual é o benefício de comprar com a sua empresa. Por isso que a proposta de valor é tão importante. Quando a gente fala desse uso na internet, o que é mais bacana? A pessoa, se ela entra no seu site, ou até mesmo antes dela entrar no seu site, quando ela está fazendo alguma busca, ela precisa ter certeza de que você é a marca que ela quer comprar, você é a loja que ela quer comprar, por algum motivo que vai ser definido dentro dessa proposta de valor. A ideia é que essa etapa ajude você a se comunicar com o seu público e garantir, dar aquela segurança para ele no momento da compra. Então ele precisa se sentir seguro no momento da compra, ele precisa sentir que ele está indo para o caminho certo, que ele está comprando o produto correto, com a empresa correta. Mas como que a gente vai fazer essa definição? Então vamos lá. Primeiro, acho que a coisa mais fácil é vocês terem uma matriz como essa. Acho que ela é bem fácil de replicar, vocês conseguem até no caderno fazerem. Essa matriz vai te ajudar a conseguir traçar um perfil do seu público novamente. Então a gente já fez a persona, a gente consegue só trazer para essa matriz. E dentro dessa matriz, a gente replica para descobrir a nossa proposta de valor. Então ela é bem facinho de fazer, eu tenho certeza que vocês conseguem desenhar rapidinho aí na mão. E o que ela tem que conter? Vamos começar pela direita, porque a gente já falou de persona e você já consegue preencher essa primeira etapa. Então, bom, nesse primeiro estágio, que é a persona, a definição de público, a primeira coisa que vocês precisam definir são as tarefas que o seu cliente faz. Como assim? Então, voltando para a loja de roupa. Se a gente está falando de tarefas, quando que essa pessoa compra? Para que ela compra roupas, né? Por que essa mulher, a Tainá, a Ana, como eu trouxe aqui, ela vai comprar roupa? Em qual ocasião? Essas são as tarefas do cliente, o dia a dia, o que ela procura quando ela procura o seu produto. Então, é só vocês começarem a escrever. Por exemplo, busca roupas confortáveis para o dia a dia ou procura vestimentas para ocasiões especiais. É importante a gente traçar aqui um perfil que seja de recompra, que seja uma pessoa que esteja sempre comprando com recorrência. Então, se a gente foca, por exemplo, em uma pessoa que está comprando para o dia a dia, possivelmente você vai ter mais venda online. Mas você define quais são as tarefas do seu cliente e a gente anota no post-it ou dentro da própria matriz. Definindo essa tarefa, o próximo passo é a gente começar a pensar em dores. O que essa pessoa sente de desconforto ou de desafio na hora de comprar roupas, e aí online, né? Vamos falar do ambiente online. Talvez as dores sejam não ter certeza de que aquele produto vai cair bem no corpo. Caimento, de acordo com o tipo físico, de acordo com a altura. Então, talvez essa seja uma dor. Uma segunda dor é garantir que aquela roupa ela vai estar confortável. Então, essa pessoa possivelmente se pergunta, ok, é a minha numeração, mas será que essa roupa vai estar confortável para mim? Anota essas dores, vai colocando essas dores aqui. Depois, a gente vai definir ganhos. De novo, no exemplo de roupas femininas, o que a gente tem como ganho é uma pessoa se sentindo bem. Então, ela vai comprar roupa para se sentir bem, ela vai comprar roupa para algum evento onde ela queira, talvez, se sentir melhor, se sentir mais presente. Enfim, ela tem algum ganho naquele momento de compra que ela está esperando ter ou sentir após a compra do produto. Depois de traçar esses sentimentos que estão mais relacionados com a persona, a gente vai para a segunda etapa, que é efetivamente essa etapa da proposta de valor, da gente definir qual é a proposta de valor do produto ou serviço. E o mais legal é que metade do trabalho realmente já está feito com essa matriz. Por quê? Porque nessa segunda etapa a gente vai só responder às tarefas, às dores e aos ganhos que já foram feitos. Por exemplo, quando a gente fala de tarefas, a gente precisa responder aos produtos.
Então lembra que lá atrás eu falei que a tarefa era comprar roupas confortáveis para o dia a dia. Essa é uma tarefa. Então, qual produto ou serviço que entrega mais valor para esse cliente, para esse consumidor? Roupas confortáveis. Então, esse é o seu produto ou esse é o seu serviço. Como que a gente vai garantir que esse produto ele é confortável, que ele tem bom caimento, que eram as dores que a gente já tinha comentado? Bom, basicamente a gente precisa às vezes de mais de uma modelo. Isso está sendo muito comum, por exemplo, nos e-commerces de hoje em dia. Quando eu tenho roupas que têm diferentes caimentos, diferentes numerações, eu não consigo transmitir exatamente como que vai ser o caimento em corpos diferentes. O que eu preciso? Modelos diferentes. Então, talvez esse seja um mecanismo para você solucionar as dores do seu cliente, para você conseguir resolver essa dor de entender qual é o melhor caimento para o consumidor, né? Para ele conseguir identificar esse caimento no corpo, olhando para o corpo de vários modelos. E a gente tem também a parte de ganhos, onde a gente vai responder basicamente mostrando quais são os principais diferenciais do seu produto ou serviço. Com isso, você consegue entregar uma proposta de valor clara e ter isso documentado principalmente para você. É super importante que você tenha clareza da sua proposta de valor, principalmente porque, apesar de ser uma dinâmica super legal de ser feita, não é você que define necessariamente o seu posicionamento, a sua proposta de valor. É o seu cliente que precisa perceber essa proposta de valor. Então, se você não tem ela tão clara, se você não entende tão bem a sua própria proposta de valor, como que o seu cliente vai entender? A primeira etapa, então, é você garantir que você tenha clareza sobre as dores que estão sendo passadas no processo de compra, sobre os processos que estão sendo realizados, sobre os ganhos que essa pessoa espera ter para se surpreender com o seu produto ou serviço. Quando você tiver isso muito claro, transmitir para o seu cliente, para o seu consumidor, fica muito mais fácil. Mas é muito importante que você entenda. Depois, é super interessante que você consiga transmitir esse seu posicionamento, não só nos seus produtos, não só nas suas postagens em redes sociais, mas nos seus conteúdos em geral. Se você está falando com um público específico feminino, será que tem alguma gíria, alguma palavra-chave que você possa usar com mais frequência que vai se comunicar melhor com o seu público? São perguntas que, a partir do momento que você definir a sua persona e o seu posicionamento, fica muito mais fácil de você conseguir trabalhar e conseguir, a partir daí, entregar mais valor dentro do seu site ou de qualquer mecanismo que você esteja utilizando para vender online. E por último, falando em mecanismos para vender online, é super importante, além de você definir os seus conteúdos, você precisa saber como se promover. Quais são as ferramentas que você vai utilizar para fazer essa autopromoção? Vai ser um Instagram? Vai ser um WhatsApp? Vai ser o seu site? O que você vai usar que vai utilizar essa mesma linguagem, esse mesmo posicionamento que você já definiu, para que você consiga transmitir o seu posicionamento para o seu público, para que ele consiga perceber esse seu posicionamento. Isso é super importante e vai te ajudar muito no mundo das vendas online. Agora a gente tem a fase do reconhecimento do problema. Então, a partir do momento que eu entendi, por exemplo, quais são os países que eu poderia viajar, o meu próximo passo seria diminuir essa lista e entender desses países quais deles me interessavam mais, pela cultura, pelos locais que eu queria conhecer, se era praia, se era montanha. Então eu começo a entrar um pouco mais no que eu preciso resolver ali, que talvez prestadores de serviço desse ambiente viagens poderiam me ajudar. Então, por exemplo, se eu decidisse que eu gostaria de ir para um local onde eu preciso de um visto, eu já precisaria de toda uma rede de prestadores de serviço para resolver o meu problema. É aqui que eu começo a entender quais são os problemas que eu tinha. Na época em específico, eu decidi que eu iria para o Chile. Então, eu não precisava de passaporte, eu não precisava de visto, não precisava de nada do tipo. Mas eu descobri que o Chile é um país imenso. Então, eu precisava definir. Eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou tentar fazer um mochilão e percorrer o Chile inteiro. Era super difícil e eu ainda precisava conhecer um pouco mais sobre o país. Eu precisava entender um pouco melhor quais seriam as alternativas que melhor me agradavam e aonde eu ia investir o meu dinheiro. Então, eu comecei a buscar em sites sobre informações sobre o Chile. Qual seria o lugar que mais me agradaria, quais eram os passeios que tinham no norte, no sul. É possível fazer norte e sul do Chile.
descobri que não. Então, essa é a etapa em que a gente está descobrindo onde a gente tem um problema e é onde a gente pesquisa e estuda mais até que a gente encontre soluções. Saindo dessa fase de reconhecimento de problema, onde a gente se aprofunda mais, a gente consegue entender com um pouco mais de clareza quais serão os nossos caminhos que a gente vai percorrer, a próxima etapa é onde o negócio começa a esquentar um pouco mais. É onde a gente já começa a poder falar um pouco mais sobre produto, sobre serviço, sobre soluções que vocês oferecem, que é a etapa da consideração da solução. Então, depois de fazer essas pesquisas, a gente começa a avaliar possíveis prestadores de serviço. Foi um momento onde eu, por exemplo, escolhi que para mim fazia mais sentido ir para a região de Santiago e depois escolher um destino, norte ou sul. Foi aí que eu decidi ir para o Atacama. Então eu já comecei a considerar soluções envolvendo essa cidade, esse lugar específico. Por exemplo, passeios. Eu vou fazer por conta? Eu vou alugar um carro? Eu vou alugar um guia turístico? Pagar uma empresa para me fazer meu roteiro? Então, aqui eu já comecei a selecionar os prestadores de serviço e aqui é super importante que você consiga mostrar para o comprador por que a sua solução é melhor do que as outras. Então, foi aqui que eu comecei a olhar, por exemplo, que uma empresa de aluguel de carros era melhor do que as outras, porque eu já tinha definido que eu ia alugar carro para andar no Atacama. Então, foi ali que eu defini que, de acordo com os benefícios de uma empresa, com os tipos de veículos que ela tinha, eu conseguiria me resolver melhor com uma empresa específica. Foi aqui que eu descobri que faria muito mais sentido eu ficar num hostel para o que eu queria. Porque eu queria uma viagem um pouco mais barata, eu queria conhecer pessoas novas, eu queria falar em outras línguas. Então, talvez um hotel não me desse essa experiência. E também seria mais caro. Então, eu defini por um hostel. São essas resoluções, são essas alternativas que precisam constar no seu site e nas suas redes sociais. Por exemplo, o que fez eu bater martelo em relação ao hotel, ao hostel, foi eles postando várias fotos das reuniões das pessoas nas áreas comuns dos hostels. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero ter essas conversas, eu quero passar por isso nessa minha primeira experiência de viagem internacional. O que me fez bater o martelo com o carro foi eu ver que eles tinham um check-in facilitado. Então, como a gente chegaria num momento não tão bom do dia e logo escureceria, a gente ainda teria que pegar uma estrada de 1 hora no deserto, num dos maiores desertos do mundo, eu fiquei um pouco preocupada e pensei, bom, preciso de uma empresa que me ofereça esse check-in rápido e facilitado. Então, optei por essa empresa. Na etapa de consideração da solução, é importante que vocês deixem muito claro quais são os benefícios, as soluções de problemas que a pessoa possa estar passando. No meu caso, check-in rápido. No meu caso também, conversar com pessoas, conhecer pessoas novas. Então, quais são os benefícios, os wow moments que a gente fala, né? Ou seja, aquele diferencial que faz com que o seu cliente se sinta mais satisfeito com o seu produto ou serviço. Vale a pena pensar e começar a produzir conteúdos que respondam a essa dúvida na etapa de consideração de solução. Vamos falar um pouquinho dessa construção do funil de vendas, né? Desse contato em si que a gente está conversando aqui. Então, primeiro, quando a gente fala em construir esse funil de vendas, que vai ser basicamente se você tem, por exemplo, um e-commerce, se você está começando a vender pelo Instagram, é o momento onde você vai ter um primeiro contato no WhatsApp com a pessoa. É o momento que ela vai te chamar pelo direct, é o momento que ela vai levantar a mão, como eu falei ali um pouco mais cedo. Então, essa seria a entrada dessa pessoa. E ela tem algumas saídas. Ela pode sair comprando como um cliente, ela pode sair como um possível comprador, mas não no momento, e ela pode sair como uma pessoa que optou por um concorrente e realmente não fechou com você. Então, o primeiro estágio de um funil de vendas, para você conseguir montar o seu funil, é você definir qual é a entrada, então quais são os canais de entrada do seu funil de vendas e quais são as saídas. Como que essa pessoa pode sair do seu contato, da sua proximidade de contato com esse cliente que levantou a mão. Depois que você conseguir definir essa entrada e essa saída, o próximo passo é você identificar nesse meio tempo aí quais são as etapas que essa pessoa vai percorrer. Bom, como assim?
Talvez, se a gente voltar para o exemplo de roupas, fique mais claro. Se eu estou, por exemplo, procurando comprar um biquíni para o verão e eu começo a conversar com uma pessoa no Instagram, eu quero saber, por exemplo, qual é a modelagem do biquíni, eu tenho dúvidas sobre o tamanho, eu tenho dúvidas talvez sobre o prazo de entrega. Aqui a gente tem algumas etapas. A pessoa ela ainda está com dúvida, ela ainda não tem tanta certeza sobre aquele produto. A gente tem algumas etapas que essa pessoa vai percorrer. Geralmente, a gente tem etapas como o primeiro contato, que é onde a gente vai se apresentar, vai falar um pouco da nossa loja. A gente tem uma segunda etapa, que sai desse primeiro contato, e é a solução, onde a gente vai mostrar para ela que aquele produto é realmente o que vai resolver o problema dela, que é o que essa pessoa procura. Depois a gente passa para uma negociação, onde a gente vai falar de preços, de forma de pagamento, a gente vai falar de despacho do produto, a gente vai conversar sobre como esse produto vai chegar até essa pessoa. E por último a gente tem o fechamento, que é quando a gente conclui o processo de vendas e garante que essa pessoa ela vai estar alocada numa conversa futura, para talvez fazer uma recompra, para receber uma pesquisa de satisfação. A gente tem essas etapas geralmente para percorrer, mas pode ser que você tenha um produto, um serviço um pouco mais complexo, que você queira adicionar mais conversas nesse meio do caminho. Tá tudo bem, mas se você tiver no seu processo uma etapa de solução, né, de apresentação de solução, de negociação e de fechamento, tá tudo certo. Você já conseguiu fazer um ótimo funil de vendas e você já vai conseguir organizar um pouco melhor o seu processo de vendas online. Depois, dentro de cada uma dessas etapas, desses estágios da venda, é interessante que você adicione gatilhos. O que são esses gatilhos? Por exemplo, no momento em que a pessoa ela me pergunta quais são os tamanhos do biquíni, quais são as modelagens, a modelagem, as estampas, eu sei que isso é um gatilho, geralmente, para eu fazer uma tarefa, uma atividade que é mandar foto. Posso mandar a imagem do meu produto, posso mandar, às vezes, alguma foto que não está no site, posso mandar alguma foto do site ou algum catálogo. Eu tenho essa tarefa como vendedora. Eu consigo trazer mais característica para o produto, que ali online, muitas vezes, a pessoa ela não consegue ter acesso. Então, eu tenho gatilhos, que são feitos pelo consumidor, e eu tenho as tarefas e atividades que eu respondo e que eu preciso cumprir para garantir aquela venda, aquele fechamento. A partir do momento em que eu tenho um gatilho, eu preciso saber qual é a tarefa, qual é a melhor tarefa, né, qual é a melhor atividade que eu vou realizar, que vai me trazer uma facilidade maior de venda, que vai me trazer um caminho mais curto para que essa venda aconteça. Então, se a pessoa está com dúvida nas estampas, faz diferença talvez eu trazer a estampa mais perto? Talvez faça diferença eu trazer outras estampas, o meu catálogo de estampas? Então, é importante a gente pensar quais os gatilhos que geralmente acontecem e que a gente costuma passar durante o processo de vendas e quais são as tarefas e as atividades que a gente precisa cumprir para garantir que essa pessoa ela está basicamente sendo respondida, né? Que ela está caminhando ali na nossa jornada de compra. Pessoal, a gente está chegando agora no final da nossa aula, da nossa etapa de preparação para vender online. Então eu separei aqui alguns dos pontos que eu não quero que vocês esqueçam. A gente falou de persona, a gente falou de como construir uma proposta de valor, a gente falou também sobre como que você constrói, a partir dessa proposta de valor, uma boa jornada de compra e um funil de vendas eficiente. Mas o que eu acho importante a gente levar para sempre aqui, como tarefas que vocês já podem começar a realizar e implantar. Primeiro, a persona ela vai guiar toda a sua jornada de compra e o seu funil de vendas também. O público-alvo vai ser aquele que vai guiar as suas campanhas. Então, lembre-se sempre disso. A persona, ela guia meus conteúdos, guia meu funil de vendas, guia minha jornada de compra. O público-alvo, ele guia minha campanha. Ele é uma coisa mais generalista, onde eu vou fazer uma campanha de mídia paga, eu vou investir ali no Instagram, vou investir no Facebook, e ele vai poder me guiar um pouco mais, porque ele é mais macro. Construir uma proposta de valor clara, direta, baseada nas dores da sua persona, pode garantir muito mais eficiência. Não só para você, na sua venda, mas também para os seus mecanismos de vendas. Seu site, seu Instagram, seu WhatsApp. Então, se eu tenho uma proposta de valor clara, fica muito mais fácil de eu comunicar essa proposta de valor. Essa proposta de valor clara
e a persona definida, agora já está na hora de você montar a sua jornada de compra. Então, se você já está montando a sua proposta de valor, já tem ela clara, já sabe quem é a sua persona, a gente já pode passar para essa execução da jornada de compra e garantir quais são os conteúdos que você precisa criar para ter um caminho desse lead, né, desse contato que está vindo online. É super importante que vocês entendam, pessoal, que vocês não precisam necessariamente ter um site para isso. A gente vai falar um pouco mais para frente no módulo de ferramentas sobre isso, mas, por exemplo, você pode ter um destaque no seu Stories para conseguir responder as dúvidas mais comuns da sua audiência, da sua persona. Então, pensem muito nisso. Se você tem a sua proposta de valor clara, quais são os conteúdos que você já pode formatar e deixar eles fáceis de encontrar online, para que você responda a sua persona, seu público-alvo e consiga aumentar suas vendas. Por último, é super importante que vocês mapeiem as dores e as necessidades dos seus clientes. As dúvidas mais comuns podem se tornar ótimos materiais, como esse que eu falei dos stories, dos destaques. Então, por exemplo, se tem perguntas que até na venda do dia a dia você já recebe, se você já vendeu o seu produto ou seu serviço para alguém, possivelmente essa pessoa já te fez várias perguntas, às vezes sobre o material, sobre a forma de entrega, sobre os diferenciais. Tudo isso são conteúdos, são formas de você conseguir entregar mais valor para a sua audiência. Então, pensa sempre nisso. Quais são as perguntas que sempre me fazem e como que eu posso disponibilizar as respostas online para que essas pessoas me encontrem mais fácil e elas consigam ter essa integração com a minha empresa de forma facilitada. Agora, para a gente fechar. Construa um funil de vendas simples, com as etapas necessárias para acompanhar o seu prospect até a decisão de compra. Então, sem inventar muita moda aqui, é simples, é só você definir quais as etapas que o seu cliente passa no contato com você para construir o seu funil de vendas. E, por último, conte com ferramentas que te auxiliem e que agilizem e profissionalizem os seus processos. Você não precisa ficar fazendo nada na mão. Tem muitas ferramentas gratuitas que podem te auxiliar nesse processo. A RD, por exemplo, é uma empresa que tem um CRM gratuito para fazer a gestão de clientes. O Instagram é uma ferramenta gratuita para você, se você não quiser investir, você pode fazer suas postagens de forma orgânica. Tem muita gente que cresce muito organicamente. Então, no próximo módulo, vocês vão se aprofundar em ferramentas. E uma mensagem super importante de um dos membros da RD Station que ajudou a construir essa empresa é: não importa o seu porte, natureza ou qualquer especificidade. Quem não entender a nova dinâmica da disciplina estará fora do mercado. A nova dinâmica com certeza é online, então parabéns por estar fazendo essa trilha e eu estou sempre à disposição.